Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, bom dia para todo mundo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém, para a glória do nosso Deus. Irmãos, hoje é segunda-feira, né, um ótimo início de semana aí para todo mundo que está começando a semana, que seja uma semana abençoada nas nossas vidas, né, que as coisas deem certo para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando aqui para baixo, irmãos, porque eu tô com o telefone aqui e eu vim aqui hoje para transmitir, né, mais um testemunho de uma irmã que me procurou no WhatsApp. Você que tem testemunho também, né, que gostaria de compartilhar aqui no canal, eu deixei meu WhatsApp na descrição do canal. Então, se você for ali no meu canal, na descrição, você vai ver lá que tem o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá, e tem também o meu WhatsApp. Tá certo? E aí, se você tem um relato, tem algo para contar, uma experiência, né, de libertação da mente, de libertação dos usos e costumes, contar a sua história, né, fique à vontade. Meu WhatsApp tá ali à disposição, tá certo? E glória a Deus, vamos lá. Hoje eu quero transmitir o breve testemunho de libertação da mente da irmã Michele. Ela conta aqui o seu relato. Eu vou compartilhar com vocês um áudio e vamos escutar juntos e juntas o áudio da irmã Michele, então, contando o seu testemunho de libertação da mente. Eu vou aproximar o máximo possível aqui para que fique bom de ouvir. Agora a mãe tá gravando, meu filho. Isso eu posso ficar aqui? Mas não pode fazer barulho, tá? Oi, irmã Kátia. Oi, povo do canal. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Michele e eu tô aqui para contar o meu testemunho relacionado à sã doutrina. Sã doutrina de usos e costumes, ok? Não a bíblica. Eu nunca fui de seguir a sã doutrina por um todo. Mas como muitas irmãs, eu fiquei muito viciada nos vídeos de arrebatamentos, principalmente de arrebatamentos ao inferno. E aquilo me assustava muito. E eu ficava pensando, meu Deus, a irmã foi pro inferno por causa disso, a outra foi pro inferno por causa daquilo. E eu comecei a ter um certo medo de usar algumas coisas, de fazer algumas coisas, mas eu nunca consegui seguir no modo geral. E isso foi me criando um desânimo muito grande, porque eu pensava, eu tô fazendo isso tudo, mas é em vão, porque no final das contas não vai dar em nada, porque eu não consigo seguir tudo, e aquilo foi me dando um desânimo. E eu entrava na igreja e começava a julgar as pessoas, porque eu achava que todo mundo ia pro inferno, porque... Como sempre, né, meus irmãos, só interrompendo aqui o áudio um minutinho, como sempre, os vídeos, né, os vídeos do YouTube, os quais falam de pessoas que foram pro inferno porque usavam maquiagem, porque pintavam o cabelo. Entende como isso tem uma essência tão maligna que contamina de tal modo a pessoa que a pessoa passa a se tornar uma pessoa julgadora, né? Muitas vezes até perseguidora, porque além de ela, muitas vezes, como é o caso da irmã, né? E quantas irmãs não passaram por isso, estão passando por isso? Eu mesma passei por isso, né? Porque aí você tá numa situação onde você entende que aquilo é para a igreja, que é algo coletivo. Porque ali é falado que quem não andar naquilo ali, naqueles parâmetros de usos e costumes, vai para o inferno. É falado em alto e bom tom, né? Eles relacionam doutrina de usos e costumes com salvação, sem disfarçar, sem nenhum... a coisa é direta, reta e certeira. Então a pessoa, ela fica realmente tomada por essas palavras, por essas mentiras,
e entendendo também que aquilo é para o corpo de Cristo, para a igreja. Então ela começa a julgar as pessoas e muitas ainda começam até a ter raiva dentro de si, porque tipo assim, ó, vem as pessoas que são livres em Cristo Jesus verdadeiramente, conseguindo servir a Deus, conseguindo ter uma vida com Deus, conseguindo até mesmo ser usada por Deus grandemente com poder, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí isso não é compreensível na mente de quem entende que para estar na presença de Deus e para ser salvo é necessário andar na sã doutrina dos usos e costumes. Uma pessoa assim, ela não consegue entender e ela pensa que aquela outra pessoa lá que está livre no Senhor Jesus, está sendo usado, está sendo feliz com Cristo verdadeiramente e livre, não é libertinagem, é liberdade, é diferente. É livre no Senhor, não é livre, libertinagem, livre no mundo para fazer o que quiser, não. É liberdade no Senhor, é diferente, totalmente diferente. Mas isso se torna uma confusão na mente dos doutrinados. Eles já não conseguem mais discernir liberdade de libertinagem, né? Eles já enrijecem a liberdade, tornando aquilo que é liberdade em libertinagem, chamando também de libertinagem até aquilo que é liberdade. E aí vê a pessoa que está nessa condição, ela fica muitas vezes com raiva. Como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Como é que consegue ser um pregador desse jeito? Como é que consegue ser uma pregadora? Como que expulsa demônio? Como que profetiza? Como que tem palavra de revelação, palavra de sabedoria? Como? Então, torna-se uma pessoa julgadora e até perseguidora. E ainda muitos dizem assim, tudo bem. Usam aquela palavra assim, ó. Em meu nome, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermos, em teu nome preguei, em teu nome cantei, entoei louvores a ti, em teu nome fiz tudo. E aí Jesus vai dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Aí os doutrinados pegam essa fala para justificar, né? Não, ela tá lá pregando lindamente, sendo usada lindamente, expulsando demônio, profetizando, mas naquele dia, porque ela não andou na sã doutrina, o Senhor vai dizer para ela, aparta-te de mim, maldita ou maldito, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Então isso é o consolo dos doutrinados, né? Para ver até onde vai o nível de perseguição e de julgamento na mente e no coração de muitos. Aqui estou dizendo muitos, não todos, porque com as suas raríssimas exceções, temos pessoas que têm humildade no coração, que estão na sã doutrina, mas são humildes. Estão porque estão por mero costume, não entendem aquilo como ponto de salvação e não propagam aquilo com terror, tipo assim, se você não andar dessa forma, você vai para o inferno. Entende? Eu mesma conheci uma senhora que ela está há 25 anos na sã doutrina dos usos e costumes. É uma senhora viúva, né? Desde que o esposo dela abandonou ela criou as filhas, 2 filhas, né? E vive, digamos, com Jesus. Ela fala, meu marido é Jesus, né? Depois que o meu esposo ele foi embora e me abandonou com as minhas filhas, eu me casei com Jesus e meu marido é Cristo. E ela nunca mais teve outro homem, né? Propriamente dito. E eu lembro que teve um dia no monte, nós estávamos orando e eu perguntei para ela, fiz uma pergunta para ela, disse, irmã, estou passando por uma situação com relação ao meu esposo quer que eu faça isso e isso, mas a senhora sabe que diante de Deus, né? Não é lícito, não é conveniente. Tudo posso, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo, né? Então, ô filho, fecha aqui. Ah, não, deixa assim. Pode deixar, é porque o cachorro tá coando. E aí, o que acontece? Mas vai com o cachorro mesmo, minha gente, porque eu já parei muito vídeo por causa desse cachorro, então agora eu vou ter que acostumar a fazer vídeo com o cachorro acuando e seja o que Deus quiser. E aí, como eu estava falando, eu fiz essa pergunta para ela, uma irmã de 25 anos de sã doutrina, o marido foi embora, ela nunca mais teve outro homem, criou as filhas sozinha, uma mulher de Deus, verdadeiramente, né?
E ela disse pra mim assim, ela disse: irmã, depois que o meu marido foi embora, eu me casei com Cristo e assim eu estou. Então eu me arrumo pra Ele. Eu faço as coisas pra Ele. Mas tu tem marido. Enquanto eu tive marido, eu cuidei dos interesses do meu marido. Eu me arrumei para o meu marido. A partir do momento que eu não tive mais marido, eu hoje me arrumo para Cristo. Então, faça o que a Bíblia manda. A mulher casada cuide dos interesses do marido. Se teu marido quer que tu faça isso e isso e vai agradá-lo, ele vai ficar feliz, isso vai fortalecer o casamento de vocês, faça. Se não vai te prejudicar, não vai prejudicar a tua saúde, não vai te prejudicar em nada, se não é contra a palavra de Deus, faça. Então, eu ouvi isso de uma mulher, de uma irmã que está há 25 anos. Gente, 25 anos não é 25 dias. 25 anos vivendo na doutrina dos usos e costumes e uma mulher de calo no joelho. Uma mulher de oração, né? Uma mulher de Deus verdadeiramente. Então, meus irmãos, é nisso que eu me refiro. Vamos continuar aqui. Cuidado com esses vídeos, vigiem, né? Vamos lá. Eu usava brinco, porque pintava a unha, porque usava calça, né? Enquanto o que importa para Deus é a decência, a ordem, né? A santidade não está relacionada a como a mulher a Deus uniformizar as pessoas, mas sim a gente não ser sensual. E eu olhava para aquilo tudo, eu falava: meu Deus, eu tô ficando doida. As pessoas da minha igreja não pensam assim, só eu. Será que as pessoas do vídeo estão certas? E aquilo começou a me criar um medo e uma confusão muito grande na minha cabeça, né? E um jugo muito pesado que eu tinha que seguir e eu não conseguia, e aquilo estava me desanimando. Porque eu não pintava a unha, mas fazia cutícula. Eu não pintava o cabelo, mas eu cortava, né? Eu usava saia muitas vezes, mas às vezes eu botava calça, uma bermuda, e aquilo ali me deixava com muito medo de ir para o inferno. E aí eu comecei a achar que eu não ia conseguir ir para o céu. Olha que ponto eu cheguei. Mas começando a achar que não só eu estava errada, mas todas as outras pessoas que não seguiam estavam erradas, porque os testemunhos parecem sim muito verdades, né? E causam um medo, uma confusão na nossa mente. E a gente acaba fazendo coisas por medo, não porque a gente quer servir a Deus. A gente não faz aquilo de coração aberto e a gente acaba ficando triste. Até que um dia eu dormi e eu tive um sonho que desconstruiu tudo que eu pensava e tudo que foi construído através desses testemunhos. E eu comecei a ficar com um alívio na minha alma. O sonho foi muito duro, mas de alguma forma ele me despertou e eu tive um certo alívio na alma. Bom, e aqui eu começo a contar o sonho. Eu sonhei que eu estava na casa da minha mãe. A casa da minha mãe é bem grande, eu estava na parte de trás, na parte da piscina. E eu ouvi, né, que o arrebatamento, ouvi na televisão que o arrebatamento estava acontecendo, mas que as pessoas estavam sumindo. Foi isso que eu ouvi, as pessoas estavam sumindo. E eu pensei: nossa, é o arrebatamento, eu vou subir, né? E eu estava toda ataviada, parecendo uma irmã da sã doutrina. Toda ataviada. Mas ali eu comecei a ver que as pessoas iam subindo, e eu ficava e olhava pro meu corpo esperando que eu subisse também, né? As pessoas iam sumindo e eu não subia. E eu comecei a ficar assustada, né? Mas eu falei: não, a minha hora vai chegar. As pessoas estão subindo aos poucos e as pessoas iam sumindo, pareciam luzes assim, iam desaparecendo. Só que eu comecei a ver que eu conseguia ver a minha vizinhança ao redor. Minha casa era mais baixa, né? A casa onde eu estava. E em volta eu começava a ver a vizinhança. Eu comecei a ver que as pessoas ao meu redor, muitas estavam subindo nas suas casas. Eu via elas subindo. E quando eu olhava para elas, eu comecei a achar estranho, porque tinha gente subindo de calça, de brinco, de bermuda, de blusa sem mangão. As pessoas estavam subindo.
E aquilo ali me criou uma dúvida. Eu falei, ué, elas estão subindo e eu não. Quando eu pensei isso, né, foi um sonho breve, foi bem despertador, mas foi breve. E quando eu fiquei com essa dúvida, as pessoas estão subindo e eu não. O Espírito Santo falou comigo. Você não está subindo porque você julga essas pessoas. Não que eu não fosse subir com a minha roupa de irmã da sã doutrina. Cada um usa a roupa que quer, desde que esteja decente. Mas o ponto principal é que as pessoas que estavam vestidas normalmente, que cortavam o cabelo, pintavam as unhas, usavam brinco e roupas normais, elas estavam subindo, né? Então, no sonho ficou tudo bem claro para mim que Deus não nos uniformiza. Deus, ele nos santifica, o que é diferente, né? E as pessoas subiram de forma normal e eu fiquei porque estava julgando elas. Então, assim, foi algo muito esclarecedor para mim. O sonho foi só isso, né? Não quero me prolongar muito para não acrescentar nada de mim. O sonho foi esse, mas me deu um certo alívio, né? E depois disso, eu tinha vídeos em outros canais, em outro canal, né? Era só um canal, onde eu até conversei com a irmã e expliquei a situação para ela, e ela até tirou os vídeos meus antigos do canal na qual eu estava concordando com a questão da sã doutrina. Mas muitas das vezes a gente acha que é o Espírito Santo e na verdade é o nosso medo, é a nossa mente, que deixa a gente com muito medo porque a gente fica assistindo esses vídeos e alimentando essas coisas, né? E o que Deus quer de nós é a santidade, é a decência, a moderação. É isso que Deus quer de nós. Santidade não é estarmos vestidos padronizadamente de acordo com algo que alguém disse, até porque a Bíblia não diz que nós devemos estar uniformizados, vestidos todo mundo da mesma forma. Mas a Bíblia só fala da decência, né? A Bíblia fala contra a lascívia. Então, mas enfim, é isso. E foi um sonho que me despertou, porque eu fiquei por estar julgando as pessoas, e as pessoas que eu estavam julgando estavam subindo e eu não. Amém? Amém. É esse o meu testemunho. Foi um pequeno sonho, mas foi um divisor de águas na minha vida. Amém? Obrigada pela oportunidade de estar contando o meu testemunho. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então tá aí o testemunho da irmã, né? Deus desperta ela então por meio de um sonho, né? E glória a Deus, aleluia. E que bom que esse sonho serviu de despertamento, porque poderia ser mais um sonho, o qual ela poderia ter escolhido, né? Não ser despertada, mas ter, por exemplo, colocado numa gaveta e ter dito, não, foi só um sonho e deixa pra lá. Mas glória a Deus que esse sonho, eu acredito que deve ter vindo com poder, com graça, com unção, ao ponto de capacitá-la, né? Dela ser capacitada por Deus a ser despertada para a verdade. Glória a Deus. Com certeza o Senhor vinha contemplando a tristeza, a opressão, né? E toda a contaminação, né? No coração, na mente, na alma, que aquelas crenças vinha trazendo para a vida da nossa irmã Michele, né? E glória a Deus que o Senhor teve misericórdia da vida dela, como tem tido das nossas vidas, né? Pela graça, pela misericórdia do Senhor, e alcançou, despertou, né? Esta irmã por meio desse sonho abençoado, onde ela pôde ser confrontada, né? Em tudo aquilo que ela vinha crendo e propagando, né? Professando ainda como sendo algo coletivo a ser seguido por toda a igreja, por todo o corpo de Cristo, quando sabemos que não é assim. Não podemos transformar experiência espiritual em doutrina. Não podemos transformar aquilo que ouvimos nos vídeos do YouTube, aqueles relatos de pessoas que foram arrebatadas ao inferno, né, em doutrina bíblica a ser seguida pelo corpo de Cristo. Né? Somente aquilo que tem respaldo bíblico, com texto, com contexto, né, com todos os parâmetros e exigências que a teologia coloca para que uma doutrina seja formada e bem formada. Então,
podemos sim nos apegar. Tem muita gente, meus irmãos, que não sabe o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Então, por exemplo, eu pego tudo que a doutrina aliás, que a Bíblia fala sobre perdão, um exemplo. E ali eu crio a doutrina do perdão. Eu pego tudo que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio e novo casamento. Então, ali é criada a doutrina do casamento, do divórcio, do novo casamento. Eu pego tudo que a Bíblia fala sobre batismo, sobre salvação. E ali eu crio a doutrina da salvação, a doutrina do arrependimento, a doutrina e assim sucessivamente, várias doutrinas. Entende, meus irmãos? Mas tudo isso muito bem alicerçado com texto, com várias passagens que se confirmam entre si, tanto no Velho como no Novo Testamento. E aí existe uma série de regras e parâmetros que quem estuda teologia sabe que para formar uma doutrina bíblica não é com 1 ou 2 versículos isolados, como foi construída essa sã doutrina dos usos e costumes, que além de serem versículos isolados, não tem contexto. São textos fora de contexto, mal interpretados. Que se você for ler e estudar, né, o cenário cultural, histórico daquela época em que foi escrito aquele texto, você vai entender que o apóstolo Paulo e que tantos outros que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, eles estavam escrevendo aquilo com um sentido tal, e muitas pessoas pegam aquele sentido tal e transformam num sentido outro, que não tem nada a ver com aquele que foi escrito. Tipo isso, meus irmãos. Então, por isso que é importante estudar a Bíblia. Uma vez, eu fiz o curso de teologia à distância com o pastor Hernani Santos, e ele sempre falava que a Bíblia é um livro a ser estudado e não lido. Primeiro você estuda a Bíblia, para você ter a revelação da palavra de Deus. E aí depois você vai ler, porque quando você vai ler, você vai entender aquilo que está escrito, porque você já recebeu o entendimento através do estudo, a revelação da palavra. Então você vai entender. Agora, se você nunca estudou a Bíblia e você pega e começa a ler Gênesis, você pode ler milhões e milhões de vezes de Gênesis a Apocalipse, você não vai entender quase nada, a não ser que o Senhor Jesus, com todo o seu poder, o Espírito Santo, rasgue a sua mente no meio e faça uma obra milagrosa ali, e você então consiga, pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus, algo sobrenatural, né? Mas a palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Então, tem coisas que Deus faz, sim, mas Deus faz muitas vezes diante de um esforço. Deus quer ver o nosso esforço. Deus quer ver o nosso desejo, a nossa sede de aprender a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que eu falo, certo? Vamos entender as coisas antes de qualquer coisa, né? E é isso, eu gostaria de compartilhar aqui o testemunho da irmã Michele, para a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus que deu esse sonho para ela, que sirva de despertamento para outras irmãs também que estão passando por situações semelhantes, né? Esses vídeos de arrebatamento, como eu sempre falo, né? De idas ao inferno e coisas que são vistas lá, isso é nocivo, isso é altamente tóxico, não é recomendado, isso contaminou a minha vida, a vida de muitos irmãos aqui e irmãs também, que já deixaram seu testemunho, seu depoimento aqui no meu canal. Você pode estar pesquisando aí, tem vários. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa na internet, uma pregação, um testemunho, para edificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes estamos fracos na caminhada, decepcionados, tristes, então vamos buscar ali uma palavra de consolo, uma palavra de motivação, que venha da parte do Senhor, que o Espírito Santo fale conosco. A nossa intenção sempre é a melhor. Só que aí o que acontece? Existem coisas lá, como por exemplo, esses testemunhos, que num primeiro momento a gente fica assim, uau, nossa, né?
Só que a partir do momento que a gente vai ouvindo e ouvindo, porque parece que aquilo se torna um vício, sabe? Todo dia tu quer escutar, todo dia tu quer escutar. E quando você vê, você já tá tomado, a sua mente já tá tomada por aquilo ali, e aí começa a ser gerado dentro de mim, de você, uma aflição, porque aí você entende, ou melhor, você pensa que entende que é daquele jeito, e que você precisa fazer daquela forma, mas não é daquele jeito e não é daquela forma, e aí isso gera uma aflição. Como não é de Deus, não traz paz, porque tudo que é de Deus traz paz. E aí chega a aflição, a opressão, e aí você começa a ficar meio biruta, porque você não sabe lidar com aquilo. Ao mesmo tempo que você precisa fazer, você não consegue, porque Deus não nos criou para cumprir a lei, né? A lei veio da parte do Senhor justamente para isso, para mostrar para o ser humano que ele é incapaz e que ele é necessitado de Deus. Se assim não fosse, Deus não teria enviado Jesus, Deus teria pegado qualquer pecador miserável como eu e você e teria crucificado e teria resolvido, feito o plano de salvação ali, concluído, consumado o plano de salvação através de um de nós. Não precisaria ter sido o Filho unigênito do Pai, o Santo de Deus, né? Então, meus irmãos, entendamos que a lei veio para nos dar noção e consciência de que somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Sem Jesus, sem a capacitação do Espírito Santo, sem nascermos de novo da água e do Espírito, nada somos e nada podemos. De nós mesmos nada podemos fazer, disse Jesus, né? Que nós de nós mesmos nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Então, meus queridos e amados irmãos, é necessário. Então, não venha querer fazer coisas para alcançar méritos de salvação, ou seja, para que finalidade for diante de Deus, porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Carne e sangue Deus não recebe. Lá em Isaías 64, a palavra de Deus diz que as nossas obras sem Cristo são como trapos de imundície. Então, qualquer coisa, por melhor que seja, que eu e você fizermos, se não for inspirado pelo Espírito Santo, se não for por Deus, para Deus, porque por Ele, para Ele, dele são todas as coisas, se nós não estivermos movidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, não adianta nada, meus irmãos. Deus não recebe. O nome disso é obra de caridade, é obra de solidariedade, é qualquer coisa, é qualquer obra aí que você queira dar um nome, né? Não é obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita em Cristo, senão Deus não recebe. Então, se você está fazendo pelo seu próprio entendimento, porque você viu vídeos, porque seu parente ali, seu familiar, seu isso, seu aquilo, é dessa forma e está dizendo que você tem que ser também, daí você está com medo muitas vezes de perder aquele relacionamento, de perder aquele contato com aquela pessoa, e aí para você não ser rejeitado, para você não deixar de ser aceito, você se submete, mas aquilo está lhe oprimindo, está lhe machucando, mas ao mesmo tempo você se submete. Então, meu querido, minha querida, é carne e sangue, eu tenho que ser sincera, né? Não passa de carne e sangue. Certo, meus irmãos, minhas irmãs? Então, vamos vigiar com essas questões, né? E é isso, acho que eu já falei demais, hoje eu tô bem empolgada para falar, né? Meu Deus, nem tinha planejado de falar tudo isso. Mas eu passei aqui rapidinho mesmo para compartilhar o vídeo da irmã, tá? Agora os vídeos vão ser assim, meus irmãos, negócio meio rápido, eu não tenho aqui nada escrito, eu não venho para cá com nada planejado, mas eu venho, meus irmãos, né? Eu venho porque eu me sinto primeiramente chamada por Deus a vir aqui e também através das irmãs, né? Que sentem no coração de compartilhar os seus testemunhos aqui comigo para que eu venha trazer aqui para o canal. Porque, como eu sempre falo, né? Deus tem movido as águas. Quando eu penso que o negócio está tudo parado aqui, aparece irmãs no meu celular agradecendo e falando que tem acompanhado
tem visto os vídeos, que estava passando por essa e por aquela situação e glorificando a Deus porque encontrou esses vídeos que estão trazendo luz para a mente dessas pessoas, dessas mulheres principalmente. E é isso, meus irmãos. Então, eu creio que é válido, né? Qualquer pouquinho que a gente faça na mão de Deus, na mão do Senhor, se torna muito. Então, não desprezemos o nosso pouco, né? Muitas vezes eu e você, e eu me incluo nisso, né? Estamos fazendo algumas coisas assim, como vir aqui gravar esse simples vídeo, por exemplo, e transmitir um testemunho tão abençoado como esse. E muitas vezes na nossa visão é uma coisa assim tão simples, tão pequenininha, né? Ah, mas, né? Será que vai surtir algum efeito? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas o nosso pouquinho na mão de Deus se torna muito. Deus pode fazer do seu pouco o seu muito. Então, vamos confiar no Senhor e vamos aprender a valorizar o pouco, né? Como diz a palavra de Deus, seja fiel no pouco que no muito te colocarei, diz o Senhor, né? Isso é em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Tá certo? E é isso, eu quero entregar essas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, já agradecendo mais uma vez pela oportunidade, agradecendo a vida da irmã que compartilhou esse testemunho aqui conosco e também a vida das demais irmãs, né, todas que têm compartilhado aqui conosco. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida de cada uma, que Deus abençoe grandemente, que Deus continue trabalhando na vida de vocês, continue transformando, edificando e trazendo mais entendimento ainda para que também vocês com seus testemunhos possam ajudar pessoas que possam estar cativas ou que possam estar entrando nesse caminho também de ficar vendo vídeo, né? Então, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada uma de vocês e que vocês possam cada dia mais ser usadas nas mãos do Senhor para compartilhar as suas experiências, né, maravilhosas com outras mulheres que também necessitam. Tá certo? Muito obrigada mais uma vez e fiquem todos e todas na paz do Senhor e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.